Tom Hin Locke, o escritor proibido. Gerado em 15 de setembro de 1965, Tom Hin Locke não se sabe exatamente em qual cidade do Reino Unido, sob a regência da Rainha Elizabeth. Tom, como era comumente chamado, recebeu sua primeira censura quando, em certa redação escolar de tema livre, decidiu escrever sobre lideranças e liderados. Com apenas 18 anos, Tom assombrou os professores, sobretudo pelo fato de que o trabalho fora lido sem prévia censura, onde o aluno ia à frente e apresentava sua ideia, tendo assim Tom lançado, como disse certo componente do docente, muitas flechas nas mentes inferiores e em formação. Este trabalho custou a Tom algumas horas na coordenação do Constructing Men, Construindo Homens, onde fora verbalmente aconselhado a que revisse seus conceitos para então evitar futura expulsão. Tom ouviu atentamente os conselhos, tanto que sua próxima redação teve por título Construindo Homens, ou Escravos. 8 anos após a primeira redação, escreveu Mente Suprema, e daí a 4 anos lançou O Delírio das Nações. As redações de Tom se perderam, mas os temas com alguns lembretes são rememorados nos seus 2 livros. Enquanto todos se sentiam orgulhosos pela pompa apresentada nos cortejos britânicos, Tom olhava com maus olhos o privilégio que sentiam os que serviam os privilegiados. Ele muito se perguntava por que seus pais tinham que sofrer tanto em trabalhos para, com impostos, sustentar os que já nasciam predestinados a não terem que fazer nada na vida, a não ser posar para fotos preto e branco e assinarem alguns papéis com canetas de ouro. Este foi o tema central de sua primeira redação, a qual intitulou Lideranças e Liderados. Tom Hin Locke estava inserido em um mundo o qual gerou suas próprias raízes, mas não foi o bastante para cegar seus olhos sobre outra forma de viver, e não só para ele, mas toda a humanidade. Filho de protestantes, Tom desenvolveu grande gosto pela leitura sacra, o que fez com que seus pequenos escritos demonstrassem sua aversão a todos os segmentos da administração pública, e quando não, pelo menos sua posição contraproducente às formas administrativas. Em sua segunda redação escolar, Construindo Homens ou Escravos, isto não quer dizer que entre as redações tenha havido silêncio, pois, em diversos breves escritos, Tom, furtivamente, distribuía suas ideias a seus colegas. Em sua segunda redação, Tom lança grandes inquisições, enfatizando repetidas vezes o próprio nome do colégio e citando muitos dos descobridores e inventores, tais como Thomas Edison, Isaac Newton, inclusive até mesmo músicos, cujos adágios foram proibidos pelas classes dominantes, até mesmo sob pena de prisões. O clímax de sua redação é atingido quando, mesmo ortograficamente, Tom dá seu grito. Afinal, queremos construir homens livres para pensarem, criarem e construírem? Ou queremos escravos que não pensem nem construam, ou edifiquem, e como se o universo não tivesse mais nada a revelar, teremos apenas escravos, vivendo as velhas ideias dos outros, sem contribuírem para o mundo com as suas próprias? Fundamentado nas mensagens de John Huss, Tom colheu alguns atritos e até mesmo a casa do dono da gráfica que imprimiu seu escrito, que o apelidou de pregador, foi apedrejada. O título de sua obra era Mente Suprema, onde pusera John Huss, que fora assassinado na Inquisição Católica na terrível morte de fogueira, como tema central. Nesta obra, John Huss é a mente suprema, onde suas ideias cristãs, em oposição ao romanismo católico e assassino, segundo Tom, acusam diversos segmentos da sociedade, mormente no campo religioso, onde chamava de paganismo e antissacro tudo que considerava fora dos ensinamentos de Cristo. Disse que Tom ainda se encontra interiorizado nos pampas britânicos, realizando suas obras eméritas, mas procurando o anonimato em virtude de tudo quanto tem sofrido. Tom, em autorrelato, verbalizou com grande clareza palavras contra diversos sincretismos religiosos que principiavam no interior, nas áreas menos demográficas do país,
acusando autoridades de permitirem, como chamava, as bruxarias pagãs. Este episódio, que antecedeu sua primeira prisão de 18 dias, como advertência, foi precursor ao lançamento de seu último livro conhecido, O Delírio das Nações. Esta prisão de Tom foi em virtude de um conluio maquiavelicamente orquestrado por diversos líderes governamentais, os quais não somente sustentavam, mas participavam usufruindo dos rituais destacados dos grandes centros urbanos. Tom, em sua inocência, acreditando que pelo óbvio fizera o correto com seus relatos denunciantes, foi surpreendido ao ver que tornara-se alvo da justiça e diversos tribunais. Declara ele não ter entrado em colapso ao sobressaltar-lhe aos olhos a seguinte escritura: "Ao servo deve ser como seu senhor." Em seus relatos, que são caçados até hoje, dando-lhe o título de O Escritor Proibido, uma lista de perseguidores do alto escalão, frequentadores das magias, são divulgados. Funcionários públicos diversos, policiais, delegados, chefes distritais, senadores, militares de comando e muito mais, incluindo juízes. Pensei estar diante de homens de bem e de moral que lutavam para exterminar as serpentes, mas quando recobri-me, vi que eles eram as serpentes. THL. O último escrito de Tom, preconizado, que se sabe é O Delírio das Nações. Os escritos de Tom Hinn Locke abrangem todos os segmentos da sociedade, nada escapa à sua pupila. Em O Delírio das Nações, na contracapa, Tom tem como sinopse o seguinte: "Eu temo que as faculdades sejam reveladas como grandes portas do inferno, a menos que procurem inculcar na mente dos nossos jovens a palavra de Deus." Dr. Martinho Lutero. Com esta reverberação de Lutero, Tom Hinn Locke baseou-se para destilar todo o seu antiofídico na esperança explícita de que alguém o poderia ouvir. Em verdade, foi ouvido por uma certa densidade da população, mas não da supremacia que ele acreditava com o óbvio alcançar. Tom jamais se expressou por si mesmo, mas desde a sua primeira redação tinha como base conceitos aprendidos, não criados ou inventados por si. Fundamentado em Hus e Lutero, Tom, que somente se explica pelo sobrenatural, usou verbalizações tão fortes que tais potências de palavras jamais houveram sido repercussionadas antes. Isto me lembra Cecília Meirelles: "Palavras, palavras, que estranha potência a vossa." A veemência imponente e irrefutável de Tom fez com que seus adversários, digo inimigos da lógica e da verdade, rangessem os dentes ao intuito de apedrejá-lo, mas sua hora não havia chegada. Tom era afrontado nas ruas, nos mercados e com sua família onde quer que reconhecido. Seus escritos trouxeram à tona toda a divergência dos conceitos religiosos confrontados ao espelho da verdade. Toda, sem exceção, religião ou religioso, sentiu-se vituperado pelas verdades de Tom. E, de repente, Tom se viu um contra todos e todos contra ele. Para não fugir à regra dos eternos perseguidores e tentadores ao assassinato da verdade, também Tom, revelando o delírio das nações, foi alvo dos antigos e natos perseguidores do legado deixado pelo Cristo, como chamava-o Tom. Então, no ano representado pelo hoje e amanhã, somado ao século do retorno, mais um, Tom Hinn Locke viu-se surpreendido no dia da prolongada guerra, Daniel 10, com uma invasão cinematográfica em sua residência, humilde mas confortável, e surpreendentemente, em meio aos invasores, sim, os grandes perseguidores, ou seja, um judeu. Quando um amigo de Tom verificou de que se tratavam os ocorridos, elucidou-se que tudo não passava de mais um conluio entre judeus e magistrados. Em virtude destes episódios, Tom Hinn Locke afirma ter direção sobrenatural para estar oculto, mas jura com todas as forças: "Voltarei para concluir a missão." THL. O complô e armações de judeus contra Tom foi verificado em toda a extensão de seu processo, desde a primeira até a última palavra forjada e textos fraudulentamente montados. Tom declara: "Nada faltou no conluio com os magistrados."
Inclusive, para a destruição tentada de Tom, judeus desceram aos mais baixos níveis, associando-se aos demais sincretismos religiosos, mesmo por estes considerados satanismo, e isso kkk. Restauração.net. Quando o homem perde o senso da justiça, também perde o direito à vida. THL. Inútil, miserável homem que sou. Não consigo reunir forças senão para combater a injustiça. THL. Restauração.net. Brasilmaldito.com